moço, meu nome é Gleide, né? Eu sou psicóloga, sou trabalho há anos, né, com pessoas que sentem as emoções à flor da pele. E eu falo disso também com muita propriedade, não só porque já estudei bastante, mas porque também já cheguei a ser refém das minhas emoções, inclusive da raiva também. E já me vi dizendo coisas que depois eu acabei me arrependendo. Já me culpei por ter engolido sapos que eu devia ter colocado para fora. E também já explodi de um jeito que me afastou de pessoas que eu amava, né? Por certo tempinho ali também, tá? Então consigo me conectar com as pessoas quando falam sobre ser refém das emoções, ok? Então, se você sente que a sua raiva às vezes fala mais alto, eu super entendo você. Não estamos aqui para julgar ninguém, a gente está aqui justamente para se acolher e aprender. É o que eu sempre falo: o conhecimento liberta, e a ideia é empoderar vocês e ajudar vocês nesse processo. Então, eu estou aqui para ajudar a transformar isso sem negar o que você, tá bom? Tem gente que tem que estar aberto aí, minha gente. Deixa eu ver, eu não consigo mutar. Cadê o pessoal para mutar aqui? Agora. Então, a ideia é justamente ajudar vocês a transformar toda essa relação que vocês possuem ali com a emoção de vocês, principalmente com a raiva, sem negar o que você sente, mas também aprender a expressar com mais equilíbrio. Então, é o que eu sempre digo: o problema não é você sentir, e sim a forma como você expressa essa emoção. Então, a ideia é vocês expressarem de maneira mais equilibrada, mais habilidosa, de maneira dialética. Então, se você já sentiu culpa depois de explodir ou sentir algo ferver por dentro e não conseguiu expressar, essa aula é para você. Você não está sozinho, ok? Então hoje você vai entender por que a raiva aparece, como ela acaba sabotando a sua vida e vai sair também com algumas estratégias práticas para transformar a tua relação com essa emoção, ok? Vamos falar ali algumas verdades sobre a raiva, que é o que eu venho falando para vocês. Sentir raiva não é errado, não é o problema, mas a questão ali, o boom da situação é o que você faz, né, com essa emoção. Aí é que é a virada, tá? Então, algumas verdades que eu trago a raiva é uma emoção básica e universal. A raiva é considerada uma das emoções humanas básicas presentes em todas as culturas e fundamentais para a nossa sobrevivência, ok? Estudos transculturais confirmam que expressões faciais de raiva são reconhecidas universalmente, o que reforça seu caráter biológico e adaptativo, ok? Um outro ponto que a gente tem ali, uma segunda verdade, é que a função da raiva é proteger. A raiva é considerada uma das emoções básicas, uma das emoções humanas básicas presentes em todas as culturas e fundamentais para a sobrevivência, tá? Que eu venho falando para vocês. Então, ela tem a funçãozinha dela? Tem. Então, nos proteger, tá? A gente que foi criado escutando ali que a raiva é desadaptativa, que é errado. Quantas vezes eu recebo pacientes na minha clínica pedindo para se livrar dessa emoção? E eu falo, uau, dado o contexto que você está me trazendo, até eu sentiria raiva. Eu consigo me identificar com isso, gente. Eu tenho gente com um áudio ligado. Agora. A literatura diferencia entre o sentimento de raiva e o comportamento agressivo, tá? Então, a raiva por si só, ela não é desadaptativa, ela não é disfuncional mesmo, porque lá atrás eu já expliquei para vocês que a raiva ela tem uma função, tá? Mas quando expressa de maneira impulsiva ou desregulada, ela pode causar prejuízos interpessoais e psicológicos, tá bom? Uma outra verdade que eu trago para vocês é sobre reprimir a raiva, que também é prejudicial, tá? Por quê? Porque estudos mostram que suprimir ou reprimir a raiva está associado a maior ativação fisiológica, doenças psicossomáticas e sintomas de ansiedade e depressão, ok? O custo da evitação emocional pode acabar sendo alto, inclusive no risco de explosões futuras.
Eu sempre costumo falar para os pacientes, para onde que vai essa raiva então? Eles falam assim, ah, eu não sinto raiva. Teve um show de uma mulher no Brasil, uma internacional, gente, eu sou bem desligada, tá? Nome de artistas, então não sei o nome da mulher, mas diz que ela é uma bambambam ali da juventude. E essa mulher parece que atrasou o show, até morreu gente por negócio de água lá. E a pessoa saiu lá do alto do Nordeste para ir lá para, acho que São Paulo, eu não sei onde é que foi esse show. E chegou, não, no Rio. E um calor da bexiga, e aí a mulher se recusou a fazer o show. E a moça no treinamento de habilidades falou que ela não sentiu raiva. Ela disse que só ficou ali, né, triste, mas ela não enxergava a raiva. Eu falei, mas qual foi a sua meta? E aí ela falou assim, eu assistir o show. Eu falei assim, poxa, é triste, realmente, você saiu lá de cima, né, pra ver o show, assistir o show, e agora você não conseguiu ver o show. Eu acho que eu, no seu lugar, além da tristeza, eu também sentiria raiva, porque uma meta minha está sendo bloqueada. E a mulher disse que não fez o show, parece que porque ela não quis, porque estava calor demais e tudo mais. E a mulher, eu falei assim, pensa, eu ia ficar muito frustrada, me senti injustiçada. Como assim? Eu paguei caro, eu enfrentei uma fila. Tem todo um contexto. Como não sentir? Vocês conseguem perceber? Então, muitas das vezes, o contexto, sabe, justifica eu ter raiva. Só que a pessoa, ela foi condicionada a negar essa emoção. Por quê? Porque socialmente ela escutou que é prejudicial, que é errado sentir a raiva. Quantas vezes eu recebo na minha clínica pacientes que chegam falando para eu tirar essa emoção deles. E eu falo, como não sentir? Até eu sentiria. Conseguem perceber? Até eu sentiria. Dado o contexto que você está me relatando, como não sentir? A questão é o que eu faço quando eu sinto essa emoção. Aí é que está a questão que eu venho desde o início trazendo para vocês, tá? A raiva, gente, ela pode ser regulada com habilidades. Então, nós temos a terapia comportamental dialética, desenvolvida, tem alguém com o áudio aberto, gente, tem várias pessoas aqui com o áudio aberto. Eu tô com medo de mutar e acabar me mutando, que nem eu me mutei naquela hora. Se eu ficar muda, me avisa. Tá? Então, a raiva ela pode ser regulada com habilidades. A terapia comportamental dialética, desenvolvida pela doutora Marsha Linehan, oferece intervenções baseadas em evidências para regular emoções intensas, como a raiva. Então, nós temos as habilidades como mindfulness, aceitação radical, regulação emocional, né? E outras habilidades que justamente possuem eficácias comprovada em ajudar pacientes a lidar com essa emoção de forma mais funcional, mais hábil, ok? Do que eu suprimir, do que eu me negar sentir, ok? A gente vai falar um pouquinho dessas habilidades aqui. A gente tem um tempo curto, mas eu vou frisar um pouco porque para vocês entenderem. Uma outra verdade que a gente tem é que a raiva ela pode ser ali uma aliada na nossa transformação pessoal. Então, as pesquisas indicam que quando expressa de forma saudável, a raiva está associada ao aumento da assertividade, da percepção, de autossuficiência e da disposição para enfrentar situações difíceis. Em vez de ser evitada, a raiva pode ser uma força para o crescimento pessoal. O que eu digo para os pacientes? Que a raiva também nos motiva, tá, gente? Se eu souber trabalhar, canalizar, direcionar essa minha raiva, ela vai me impulsionar a seguir adiante, ok? É você saber com o que você está lidando e como você vai lidar, certo? Vamos falar dos 3 tipos de raiva, tá? A raiva, quando mal compreendida e mal administrada, ela pode se manifestar de 3 formas, né, destrutivas. Então, eu trago para vocês a raiva explosiva ou externa descontrolada, que é o que eu recebo bastante aqui na clínica. A raiva explosiva, ela é aquela que se manifesta de forma intensa, direta e muitas vezes impulsiva. Frequentemente por meio de gritos, xingamentos, gestos agressivos ou até violência física,
tá bom? Esse tipo de raiva tende a romper relações, gerar arrependimento e piorar a regulação emocional ao longo do tempo. Neurobiologicamente, ela está associada a uma ativação elevada da amígdala e menor regulação pelo córtex pré-frontal, o que dificulta o controle de impulsos. Só para vocês entenderem ali, tá? Trazendo as questões de neurônio. Nós temos ali a raiva passiva, ou passivo-agressivo. Aqui a raiva é expressa de maneira indireta e muitas vezes disfarçada. A pessoa não se sente segura para expressar abertamente, então ela age com ironia, sarcasmo, procrastinação, silêncio punitivo ou comportamentos passivo-agressivos, tá? Então ela é bem comum em ambientes onde a raiva foi reprimida desde cedo, gerando culpa ao manifestá-la diretamente. Então esse padrão pode comprometer relacionamentos e dificultar a assertividade. Então, eu sempre falo, né, da questão do deboche, da ironia, o sarcasmo. A gente acaba, quem conhece, né, percebendo que existe essa emoção por detrás desse comportamento. Então, a gente já vai direto em cima, né, para ver ali, ok? E nós temos também a raiva internalizada, ou seja, a raiva que é voltada contra si. Tá? Então, nesse tipo, a raiva ela é dirigida para fora, mas reprimida ou redirecionada contra si mesma. A pessoa pode se criticar excessivamente, sentir culpa constante, vergonha ou até desenvolver sintomas físicos, psicológicos, como depressão, ansiedade, dores, né? Questões psicossomáticas, tá bom? Muito comum em pessoas que foram ensinadas a engolir o choro ou que acreditam que sentir raiva é errado, tá bom? A internalização crônica da raiva ela pode levar à autodepreciação e isolamento social. Tranquilo para vocês, minha gente? Se tiver pergunta, depois eu abro para vocês, tá? Nós temos ali, gente, a raiva no dia a dia. Quando ela não grita, ela adoece. Então, a gente precisa dar espaço para essa emoção, não só para a raiva, mas com todas as outras emoções ali, elas importam, elas são válidas, porque a gente sente. Se você está sentindo, quem sou eu para dizer que não é válido? Ok? Então, é válido porque você está dizendo que você está sentindo. Me basta, meu papel é acolher e te ensinar a acolher essa emoção, tá bom? A raiva nem sempre aparece como um grito ou um ataque, como eu já venho trazendo para vocês, eu já trouxe, expliquei anteriormente os 3 tipos de raiva, então vocês conseguem diferenciar já a partir dali, que ela não vem só como a maioria das pessoas, elas enxergam só essa explosiva do ataque, né, que é um impulso de ação, mas nós temos outras ali que eu também já mostrei para vocês. Às vezes, a raiva ela é silenciosa, disfarçada de irritação constante. Pessoa que entrou com o microfone aberto. Deixa eu só voltar aqui. Vixe, Maria. Bom, não consegui achar, tá? A raiva ela pode vir disfarçada ali, como eu falei anteriormente, com comportamento irritável, né? Uma irritação constante, impaciência com quem se ama, vontade de desistir de tudo, do trabalho, até daquela sensação de explodir por dentro, né? Quando algo não sai como planejado, ok? Só para vocês entenderem. E aí vai ter um peso de questões de vulnerabilidade, uma coisa mais aprofundada que daí fica para um outro momento da gente explorar, tá? Então nós temos ali nas relações, impacto da raiva nas nossas relações. Então a raiva pode surgir quando a gente se sente ignorado, injustiçado ou não reconhecido pelo outro, ok? Quando ela não é expressa com clareza, ela pode se transformar em mágoa, em ironia, afastamento ou brigas recorrentes, tá? Muitas vezes queremos apenas ser ouvidos, mas não sabemos como dizer isso nem sem ferir. Ou sem parecer frágeis demais. Eu já vi pessoas falando como falar sem chorar. Eu falei assim, mas é mindfulness, deixe vir e deixe ir, sem apego e sem julgamento. Você, sabe, quer lutar contra a natureza, a tua natureza, ok? Se veio à vontade, por que não deixar vir? Da mesma forma que veio, ela vai. Esse é um dos passos que a gente trabalha.
tá? Então, um exemplo ali, você prepara um jantar com carinho e a outra pessoa passa o tempo todo no celular. Isso aconteceu esses dias na clínica, uma sessão familiar, eu trabalhando, e a pessoa falou, né, que preparou o jantar com todo carinho e amor, e a pessoa sentou ali e ficou todo o tempo no celular. E daí você perguntava, e como é que foi? Não, tudo bem. Mas depois, quando ia interagir com a outra pessoa, acabava a queixa era, interagia com frieza, se afastava, ignorava, batia a porta, sabe? Então, no fundo, ficou com raiva de não ser vista, não ser valorizada, ok? Então, para vocês entenderem o reflexo da raiva, como que foi pra você? Não, tudo bem. E a outra pessoa, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, ok. E aí a pessoa ia conversar e ignorava. E aí batia a perna, e batia a porta, batia as coisas. Só pra vocês entenderem, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês. Reconhecer os contextos cabíveis de raiva, identificar, dar espaço, nomear, tá? Questões no trabalho. Então, ela aparece quando a gente está sobrecarregado, quando não conseguimos dizer não ou quando sentimos que nos cobram demais. E reconhecem ali de menos também quando as pessoas acabam não reconhecendo o nosso valor. Cabível, tá? Engolir tudo todos os dias por medo de parecer difícil pode nos deixar emocionalmente exausto, com sintomas físicos, que daí vem as tensões musculares, insônias, dores de cabeça, que aí você vai, as pessoas falam, não sei porquê, mas quando você vai abrir o histórico, o contexto de vida dessas pessoas, você vê que o ambiente não está muito favorável, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, bom, você quando diz sim para mais uma tarefa porque não quer criar conflito, mesmo estando no limite. Depois se sente irritado, impaciente com os colegas, com os familiares e até tem vontade de chorar, tanto no banheiro quanto está em casa. Então, no fundo, você está com raiva de si por não conseguir impor limites. Isso que eu tô falando para vocês, gente, é super real e acontece bastante, tá? Eu tava dando treinamento em um dos grupos que tá num módulo de efetividade interpessoal e tem uma pessoa no grupo que justamente, ela tem essa dificuldade em dizer não e no ambiente de trabalho todo mundo pede para ela. É um grupo multifamiliar, né? E como ela não sabe dizer não, mesmo ela estando atolada de coisas para fazer no trabalho, ela tem as dificuldades com o familiar em casa, ela não consegue dizer não. E daí soma, tá? Soma. Daí reflete nos diferentes contextos. Ela não consegue ser efetiva nas interações dela, nem no trabalho, nem em casa. Tá? Na questão da autocobrança também, tá, gente? A raiva ela pode se voltar contra nós. Ela se disfarça de autocrítica cruel. Então, tipo, você é burra, você sempre estraga tudo, você nunca faz nada certo, você não serve para nada. Esse tipo de raiva internalizada alimenta quadros de ansiedade, de depressão e baixa autoestima. Só para vocês entenderem. Tá? Muitas vezes essa voz dura veio de fora primeiro, de figuras importantes da nossa história e foi sendo internalizada com o tempo, tá bom? Então, um exemplo ali, às vezes você planejou fazer tudo certo no dia, né? Comer bem, treinar, trabalhar, estudar, mas no fim do dia não conseguiu cumprir a metade do que você se propôs a fazer. Então, em vez de você se acolher, acolher o teu cansaço, você começa a se xingar. Então, esses momentos para vocês que eu trago para vocês são comuns, humanos e compreensíveis. A raiva não precisa ser temida ou engolida, ela é um convite. Um convite a entender o que está doendo e o que precisa de atenção, tá?
A verdade é, a raiva, ela não precisa ser negada, ela precisa ser compreendida. Quando a gente aprende a reconhecer a raiva como um sinal de que algo importante está sendo ferido dentro de nós, a gente consegue usá-la a nosso favor. Podemos transformá-la em assertividade, proteção, força e clareza para tomar decisões. Como nós dizemos em DBT, todas as emoções possuem uma função. Então a raiva, ela tem a função dela também, ok? Então a forma como lidamos com a raiva tem impacto direto na nossa saúde emocional e nas nossas relações. E o que a ciência mostra é que os dois extremos, tanto reprimir ou explodir, vão gerar sofrimento, tá? A mamacita, a doutora Marsha Linehan já fala, né? O pensamento polarizado, o extremo, ele gera disseculação. Gera o quê? Sofrimento, tá? Ou tudo ou nada, ou isso ou aquilo. Então vamos falar de inibir ou reprimir a raiva, que acaba sendo um veneno silencioso, ok? Muitas pessoas aprendem desde cedo que ficar com raiva é algo feio, que não é certo, ou que quem ama não grita. Como consequência, essas pessoas acabam suprimindo a sua raiva, engolindo o choro, fingindo que está tudo bem e transformam um incômodo em silêncio. Esse é o problema, tá? Problema porque os estudos mostram que suprimir emoções negativas como a raiva aumenta os níveis de estresse fisiológico, piora a saúde física e emocional e está associado à depressão, tá? Além disso, a raiva contida não desaparece, ela se acumula e pode emergir em forma de irritabilidade crônica, dores físicas ou explosões futuras. Tá bom? No outro polo que a gente tem, é que explodir de raiva é um alívio momentâneo, tá? Quando nós trabalhamos nos treinamentos de habilidades prós e contras de você ceder ao impulso da emoção. Prós, alívio imediato, momentâneo, você colocou aquela descarga para fora. Contra, prejuízo duradouro. Tá bom, gente? Por outro lado, quando a raiva, quando a gente explode de forma impulsiva, o impulso de ação dessa emoção é justamente, né? Explodir, gritar, xingar, ir para cima, comportamento agressivo. O alívio acaba sendo imediato, como costuma ser seguido posteriormente de culpa, vergonha e arrependimento, que é o que os nossos pacientes trazem pra gente. Tá? Posteriormente, puxa, culpa, tô me sentindo culpada, tô com vergonha, me arrependo, ok? Então, pessoas com padrões explosivos relatam maior dificuldade em manter relações saudáveis, além de apresentarem maior risco de comportamentos impulsivos e comportamentos autolesivos, tá? A explosão rompe conexões, destrói a confiança e muitas vezes afasta as pessoas exatamente quando mais precisamos ser compreendidos. Puramente emocional, né, gente? É o que os nossos pacientes falam, que eles se identificam muito em mente emocional. Mente emocional é uma mente calorosa, impulsiva e tudo mais. Então, agir no calor da emoção vai afastá-los, né, das suas metas, ok? O que esses dois extremos têm em comum? Tanto a reprimir quanto a explodir. Então, tanto quem reprime quanto quem explode costuma sentir culpa por não ter conseguido lidar de forma adequada, vergonha por ter agido contra seus próprios valores e desconexão por se sentir mal compreendido, isolado ou até rejeitado. Ambos os padrões alimentam a ideia de que não sei lidar com minhas emoções, o que impacta a autoestima e a autoconfiança emocional, ok?
Já disse para vocês que as extremidades geram sofrimento. Não são palavras minhas, são palavras de Marsha Linehan. Ela mesma costuma falar, né, na sua literatura, que o pensamento polarizado, as extremidades, geram desregulação emocional. Então, o que é ideal, Gleisna? O caminho do meio. Ok? O caminho do meio. Regulação emocional. A terapia comportamental dialética, DBT, propõe um caminho mais saudável, mais equilibrado e sustentável. Nem reprimir, nem explodir, e sim regular. Regulação emocional significa reconhecer o que se sente, validar a emoção como legítima e escolher conscientemente como agir, mesmo em momentos difíceis. Ok? A DBT ensina habilidades práticas, muito práticas, tá? Nomear e compreender a raiva sem julgamento. Reduzir sua intensidade fisiológica. Podemos utilizar habilidades de mindfulness, habilidades TIP, respiração, distração, da mente sábia, ok? E por aí vai, inúmeras habilidades. E agir com sabedoria, de forma firme, clara e respeitosa. Em resumo, que eu venho dizendo desde o início da aula para vocês, a raiva não é o problema. O problema é não saber o que fazer com ela. Então, quando você aprende a regular a sua raiva, ela deixa de ser um incêndio e vira bússola. Ok? Como reconhecer a raiva antes que ela acabe transbordando? A raiva raramente surge do nada. O corpo, a mente e as emoções dão sinais, mas muitas das vezes estamos tão no automático que só percebemos depois da explosão ou quando já estamos com dor na cabeça, batendo porta ou até mesmo chorando de raiva. Então, aprender a reconhecer esses sinais é o primeiro passo da regulação emocional. Então, o que a gente pode fazer? Sinais físicos. Quem veio do treinamento de habilidades em DBT, que a gente sempre compartilha os planos de crise, então, lá quando vai começar a questão, a gente vai trabalhar o kit de crise, sobrevivência à crise, a gente já fala quais são os sinais que você está entrando numa crise. Aqui eu trago para vocês. Quais são os sinais que você está com raiva? Então, nós temos os sinais físicos. O corpo avisa antes da mente perceber. Então, nós temos tensão da mandíbula, essa parte aqui, tá? Tem gente que, né, que depois, quando passa, diz que fica com tudo dolorido. Ou tensão nos ombros, dentes cerrados, aperto no peito, no estômago, respiração curta e rápida, mãos, punhos, né, fechados, ou até mesmo... Oi? É comigo ou alguém esqueceu de novo ali? Não? Então tá, vamos lá. Deixa eu... Mãos fechadas ou trêmulas. Então, calor no rosto ou nas orelhas, sensação de energia subindo, né, que vai explodir, que é o que eu sempre falo. Usar o nosso corpo como um termômetro emocional, gente. O nosso corpo é poder, você conhecer esse check-in. Sabe? Muitas das pessoas associam o mindfulness só com as meditações guiadas. Eu falo, cara, o mindfulness é no aqui e agora. É exatamente o que eu estou fazendo com vocês aqui. Neste exato momento, como é que está o dedinho do pé esquerdo de vocês? Até eu direcionar a atenção de vocês para o dedinho do pé esquerdo, vocês nem lembravam que ele existia. Para que o pé direito não fique com ciúmes, volte a atenção para o dedinho do pé direito de vocês. E cumprimente ele também. Consegue perceber neste exato momento como que está o movimento da tua respiração? Você está inspirando ou você está expirando? Pronto, minha gente. Acabei de fazer uma simples prática de mindfulness, mas eu trouxe para vocês a consciência corporal de vocês. É sobre isso. Teve
contato com alguém, alguém te fechou no trânsito, a pessoa disse que você é feia, a pessoa é o estímulo externo. Como que isso reflete no interno? Volta a atenção para você. Onde que você tá? Como que tá a tua respiração? Entende? Fazer a varredura, o check-in emocional, o check-in físico em vocês. Isso é muito importante, tá? Então, observar se tá com a orelha quente, o rosto tá quente, as mãos fechadas, tá trêmula, mandíbula, as pupilas se estão dilatadas, dá sinais, gente. A raiva, as emoções, elas dão sinais. No nosso corpo, que é o físico, que eu estou sinalizando para vocês, no nosso cognitivo, a forma como a gente pensa, o pensamento ele muda, e também tem as questões emocionais. Então, saindo das questões físicas, vamos falar do pensamento cognitivo. Então, os pensamentos cognitivos podem ser pensamentos em preto e branco. Então, essa pessoa sempre faz isso. Julgamentos rígidos. Isso é injusto. Eu não mereço isso. Ou até mesmo ruminar. Fica repetindo a cena mentalmente. Revivendo aquela cena desgastante mentalmente, tá? Vontade de gritar, discutir ou se afastar, dificuldade de escutar ou refletir com clareza. É mais um sinal de que você está com raiva. Então perceba, eu estou sinalizando para vocês para que vocês percebam qual que é o padrão de vocês. Já parou para refletir? Eu dei vários sinais físicos, cognitivos, e eu quero que vocês, puxa, eu geralmente é assim comigo, geralmente assim. Por que, gente, eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Pro bem-estar de vocês, não é para mim, é para vocês. Vocês conhecerem o padrão de funcionamento de vocês, isso empodera vocês para que vocês venham entrar depois com as intervenções, com as habilidades, ok? Então, já falei ali dos sinais físicos, falei dos sinais cognitivos, vamos falar dos sinais ali emocionais que a gente tem dessa emoção, tá? Nós temos ali que as emoções vêm em combo, então a gente tem a questão da irritação crescente, frustração acumulada, sensação de injustiça ou desrespeito, vontade de chorar ou até mesmo de se calar, em caso assim de raiva internalizada, tá? Sentir-se desprezado, rejeitado ou até mesmo traído, ok? A terapia comportamental dialética da DBT, tá? Desenvolvida pela doutora Marsha Linehan. Então, elas são usadas, tanto nós usamos elas em empresas, em hospitais, em clínicas, em treinamentos no mundo inteiro, tá? E funciona porque são simples, práticas e super aplicáveis no dia a dia, tá? Eu compartilho hoje algumas delas com vocês. Então, nós temos a primeira ali, habilidade stop, tá? Para não reagir no impulso. Então, diante de um comportamento impulsivo, qual é o seu padrão? Eu tenho geralmente um padrão de reagir, de agir com base na minha emoção. Habilidade stop, tá? Essa é uma das habilidades mais poderosas da DBT para quem reage no calor da emoção, para quem tem um comportamento dependente do humor. O STOP é um acrônimo em inglês em que o S sinaliza justamente para nós pararmos imediatamente. Uma moça no treinamento de habilidades, ela falou que ela foi fechada no trânsito e ela saiu atrás do cara. Ela saiu perseguindo o cara, ela perdeu até a entrada dela de ir pro trabalho porque ela queria xingar o cara. Ela conseguiu, como eu disse para vocês anteriormente, alívio imediato. E ainda assim, ela levou uma advertência no trabalho por ter chegado atrasada. Que depois, na volta, ela pegou trânsito e atrasou ela chegar no trabalho. Parece que tinha reunião, alguma coisa assim. Ok? Então, habilidade stop. Pare imediatamente. Não fale, não se mova, não reaja. Acaba interrompendo ali o piloto automático. Stop. Ok? Dê um passo atrás. Então, respire. Afaste-se mental ou fisicamente da situação. Sei que é difícil, tá, gente? Para quem tem um padrão,
É difícil, é muito treino. Por isso que eu falo treinamento de habilidades, assim, porque a gente coloca eles em prática e todo o tempo a gente está fazendo práticas ali. Então, observe o que está acontecendo, o que você está sentindo. Lembra que eu falei para vocês? Check-in emocional, fora, dentro. Quantos lados tem uma bola de basquete? Quantos lados tem uma bola de basquete? Não estou entendendo. Dois, o de dentro e o de fora. Ok, por que dois de dentro e de fora? Quem dá mais, gente? O que que está acontecendo fora? O que que você está sentindo dentro? O que que está passando na sua mente? O que que está passando no seu corpo? Ok? E aí, seguir em mindfulness, seguir em atenção plena, escolher como você quer responder, com consciência, não com impulso. Suas metas de vida, a vida que você quer ter, a pessoa que você quer ser. A vida que você quer ter, uma pessoa brigando com todo mundo, sem conexões ou com conexões? Você tem o poder da escolha. Como eu falei para vocês, o problema não é sentir raiva, a questão é o que você faz com ela. Você pode fazer escolhas sábias, que te alinhem com as suas metas, ok? Então, dá para usar a habilidade stop antes de responder uma mensagem que te irritou, antes de gritar, ou até antes de se calar, quando precisa se posicionar. Ela te dá tempo para escolher a melhor reação. Então, você pode escolher a melhor reação. Como eu posso agir, ok? Então, a habilidade stop, ela cai como uma luva, gente, para quem tem um comportamento dependente do humor, tá bom? Nós temos também a respiração e temos mindfulness também, respiração compassada, e temos habilidades de mindfulness para acalmar o corpo e clarear a mente. Então, quando a gente sente raiva, o nosso sistema nervoso entra em um modo de ameaça. O coração ele acaba acelerando, o corpo se prepara para lutar ou até mesmo fugir, ok? A respiração é uma chave direta para regular esse sistema. Então, nós temos uma técnica rápida, que é justamente inspirar em 4, né? Segurar por 2 segundos e expirar lentamente por 6 segundos. Repetir esse processo por 1 minuto. Enquanto repete esse processo por 1 minuto, pensar: eu estou sentindo raiva e posso cuidar disso com gentileza. E ao mesmo tempo, combinar isso com as habilidades de mindfulness. Observar a sua raiva sem julgamento. Ela tem uma função. Ela tem o porquê de estar ali. Ela só está querendo te entregar uma mensagem. Qual é a mensagem? Observe sem julgamento. Observou sem julgamento? Descreva internamente. Estou com raiva agora. Não tá. Isso é apenas uma emoção. Uhum. As emoções são passageiras, ok? Traga a atenção para o presente. Traga a sua atenção para os seus pés tocando no chão. O ar entrando e saindo. Percebendo a temperatura da sua pele.
Os estudos mostram que práticas de mindfulness, de atenção plena, reduzem a reatividade emocional e aumentam o controle da amígdala cerebral. Ok? Uma outra ferramenta que a gente tem, e eu adoro, amo, nós chamamos ali o modelo das emoções, né? Então eu trago um belo resumo do que a gente vê ali dentro da DBT, que é o modelo usado para nós entendermos as emoções ali. Muitas das vezes vocês acabam vendo sua raiva, mas a gente descobre quando joga no modelo das emoções que vem mais coisas ali. Então ele é riquíssimo, tá? Então, nesse contexto da aula de hoje, a ideia do modelo das emoções usado na DBT serve também para eu entender que a raiva não é só raiva, é um conjunto de componentes que podem ser regulados, que envolve ali, nesse modelo, um breve resumo, tá, gente? Evento externo, costumamos dizer um evento desencadeante, algo aconteceu. O que aconteceu? Alguém me interrompeu. Oh, que raiva. Uma avaliação cognitiva, a forma como eu interpreto. Aaron Beck já dizia, né? Não é a situação em si que gera uma desregulação, e sim a forma como você interpreta. A forma como você interpreta, né, tem um peso da tua história de vida, fatores pré-existentes que aconteceram, e também nós temos as questões de vulnerabilidades, que pode ser biológica. Tá bom, gente? Então, temos ali o quesito de avaliação cognitiva, então a forma como eu interpreto, então, puxa, fulano me interrompeu, fulano me desrespeitou. E aí eu tenho uma resposta emocional, eu sinto raiva. Um modelo mais abrangente, como que é essa raiva? Quais são os sinais dessa raiva em mim? Tá? Reação comportamental, então qual é o meu impulso, minha vontade de agir quando eu estou com raiva? Sei lá, né? Gritar, poxa, fulano, cala a boca. Ou então eu me afastar. Consegue perceber, gente? Então, mapear tudo isso a gente trabalha. Por quê? Porque a ideia é empoderar vocês. Para que vocês consigam ser mais efetivos nas interações de vocês. A má notícia que eu trago para vocês é que se você não interrompe esse ciclo, ele vai se repetir. E a boa notícia é que você pode aprender a intervir em qualquer etapa com as habilidades da DBT. Tá? Eu trago para vocês aqui de uma maneira bem prática também, isso que eu tô falando, um exercício prático do semáforo da raiva, tá? Simples, rápido e pode ser feito em qualquer lugar. Que é o que eu venho trazendo para vocês desde o início da aula. Primeiro ponto, você identificar sua cor atual, uma autoavaliação em 3 segundos. Então, verde, eu estou calmo, consigo conversar, meu pensamento é com clareza, eu escuto bem, do início ao final, estou com raciocínio ok. Amarelo, gente, digno de atenção. Então, eu estou ficando irritado. Meu corpo já está ficando tenso, preciso desacelerar. Se você aproveitar essa promoção, você vai levar isso daqui. Fala, galera! Tudo bem? Falei do verde. Amarelo, né? Que eu falei para vocês, eu parei ali no amarelo. Justamente, estou ficando irritado, meu corpo está tenso, preciso desacelerar. E nós temos o vermelho, eu estou prestes a engolir ou me calar totalmente. Então, pausar agora é urgente. Então, usar as habilidades stop, tá? Claro, gente, é um treino isso aqui. Não é da água para o vinho. Então, o que eu peço para vocês? O que eu oriento vocês? Não ir pro tete a tete já de cara, porque a chance de vocês não conseguirem é maior, porque vocês têm um padrão de funcionamento, tá? Então comece a imaginar em um momento da tua vida que você não conhecia essas habilidades, essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês agora, ensinando para vocês, você usando
tudo isso que eu tô passando. Esse é o primeiro passo. Comece a se imaginar. Puxa, em determinado momento eu poderia ter feito isso. E aí comece a se imaginar fazendo naquela situação específica. Conseguiu naquela situação específica, vá para outra situação. Comece, esse é o primeiro passo. Quando você menos esperar, isso aí já tá começando a aparecer no teu dia a dia, ok? É uma dica. Então, outro ponto que a gente tem, né? Respire e descreva internamente em voz baixa, que eu venho trabalhando com vocês. Meu corpo está tenso, estou com raiva e está tudo bem sentir isso. E agora eu vou me cuidar, ok? Essa simples nomeação reduz a intensidade emocional, segundo os estudos em neurociência afetiva. Tá, gente? Então, você dá um nome, você reduz a força que essa emoção tem sobre você. O cérebro se regula melhor quando nomeamos a emoção. Então, não tô com raiva. Sim, eu estou com raiva. E está tudo bem eu sentir isso agora. Isso é um sinal de que eu preciso me cuidar, me acolher a minha emoção. Ok? É o primeiro passo. Tá? Então, e depois, minha gente, agir conforme a cor. Tá? Siga com a conversa, faça uma pausa, beba água, respire fundo. Quando você estiver ali no amarelo, no verdinho, siga com a conversa. O que eu falo geralmente? Vocês não precisam responder ou agir imediatamente. Beneficie-se da pausa. Habilidade stop, entra ali. Fulano me xingou. Perceba o impulso da emoção de revidar, de bater boca. Perceba. Só perceba. E faça a escolha. Eu preciso ceder a esse impulso? Eu preciso comprar essa briga? Você primeiro pode trabalhar essa tua emoção e depois você pode voltar e comunicar de maneira hábil, mas depois que tu baixar a intensidade emocional, tá bom? Tudo isso é pauta para o próximo capítulo, tá bom? Sinal vermelho, minha gente, então afaste-se se possível, então use habilidades de distração, de autorregulação da DBT, autossuporte, autocompaixão, ferramentas de temperatura, e etc. Várias habilidades. Mas saia de cena. Ok? Tranquilo? E aí, gente, comece a treinar esse reconhecimento nos pequenos momentos do dia de vocês. Então, no trânsito, numa fila, ao abrir uma mensagem. Então, quanto mais cedo você identificar, mais poder terá de escolher com agir, em vez de reagir no automático, tá? Essas são só algumas das ferramentas que você pode começar a experimentar hoje mesmo, que eu trago para vocês. Elas fazem parte de um protocolo estruturado, validado por pesquisas internacionais e que ajudam milhares de pessoas a terem mais equilíbrio emocional. Então, se você sente que a sua raiva controla seus comportamentos e quer aprender a controlar a sua raiva com respeito, firmeza e leveza, o próximo passo é estar comigo no dia 10 de maio de 2025, no workshop em que eu vou explorar, adentrar mais esse conteúdo e essas estratégias sobre regulação da raiva, tá? Então, como forma de agradecimento para vocês ali, por terem participado, por estarem aqui comigo, nós da equipe da DBT Paraná vamos liberar um cupom de 15% para os alunos da Masterclass, que fica para o nosso workshop que vai acontecer no sábado, no dia 10 de maio, ok? Gravado, tá, gente? Depois, como muita gente pediu para fazer gravado também, a gente vai liberar no canal da DBT Paraná e vai ser liberado lá, tá bom? Semana que vem a gente vai ter a Masterclass também falando sobre a crise
as crises dos adolescentes também e linkando com as estratégias da DBT. Vai ser na terça-feira, no mesmo horário, tá bom? Beijos, boa noite e até mais.